Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos os ouvintes do canal Leitura Anônima. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura de hoje, do livro A Psicologia Financeira. Estamos no capítulo 4. E é isso. Agradeço a todos os ouvintes e aproveitem. Capítulo 4. Compostos e confusos. Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. Lições de um determinado campo de estudos muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre campos não relacionados. Vejamos a história das eras glaciais, que compreende bilhões de anos, para entender o que as eras nos ensinam sobre como o dinheiro se multiplica. Nosso conhecimento científico sobre a Terra é mais recente do que você imagina. Para compreender como o planeta funciona, muitas vezes temos que fazer perfurações profundas e não éramos capazes de fazer isso até bem pouco tempo atrás. Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns dos princípios básicos do nosso próprio planeta. Foi apenas no século XIX que os cientistas chegaram a um consenso em relação ao fato de que a Terra ficou coberta de gelo em diversas ocasiões. O volume de evidências era grande demais para que isso fosse negado. Ao redor de todo o mundo havia impressões digitais de um planeta outrora congelado, pedras imensas que foram parar em locais inesperados, leitos de rochas reduzidos a finas camadas. As evidências deixavam claro que não houve apenas uma era glacial, mas 5 distintas, que éramos capazes de presumir. A quantidade de energia necessária para congelar o planeta, fazê-lo derreter de volta e congelá-lo mais uma vez é impressionante. O que, afinal, poderia ter causado esses ciclos? Deveria ser a força mais poderosa da Terra. E era, mas não de maneira que todos imaginavam. Havia diversas teorias sobre por que ocorreram as eras glaciais. Para explicar sua enorme influência na geologia, as teorias eram igualmente grandiosas. Alguns acreditavam que o surgimento das cadeiras de montanhas podia ter provocado uma mudança nos ventos capazes de alterar o clima. Outros defendiam a ideia de que o estado natural da Terra seria o gelo, interrompido por grandes erupções vulcânicas que nos aqueciam. Contudo, nenhuma dessas teorias conseguia explicar o ciclo das glaciações. O surgimento das cadeias de montanhas ou algum vulcão enorme poderia responder por uma era do gelo, mas não pela repetição cíclica de 5. No início do século XX, um cientista sérvio chamado Milutin Milankovic estudou a posição da Terra em relação a outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais, que hoje sabemos está correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afetam ligeiramente o movimento e a inclinação da Terra em direção aos astros. Durante alguns momentos deste ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada um dos hemisférios da Terra recebe um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar do que o normal. E é aí que começa a ficar divertido. O princípio, a teoria de Milankovic, presumiu que uma leve inclinação nos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos, frios o suficiente para congelar o planeta. Porém,
um meteorologista russo chamado Vladimir Koper se aprofundou no trabalho de Milankovic e descobriu uma nuance incrível. Verões mais frescos e não invernos mais rigorosos eram os responsáveis pelo congelamento. Tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. A base de gelo que se mantém favorece o acúmulo de neve no inverno seguinte, o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão e provocar um acúmulo ainda maior no inverno subsequente. Essa neve perpétua reflete uma proporção maior de radiação solar, o que intensifica o resfriamento, traz mais neve e assim por diante. Dentro de algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental, e por aí vai. O mesmo acontece no sentido oposto, uma inclinação orbital que permite a entrada de mais luz solar, derrete um volume maior da camada de neve do inverno. Ela então passa a refletir menos luz nos anos seguintes, provocando o aumento das temperaturas, o que previne a formação de neve no ano seguinte e assim por diante. Esse é o ciclo. O incrível aqui é que algo tome tamanha proporção a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições climáticas. Você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais fresco, com o qual ninguém se importaria, e então, em um piscar de olhos, em termos geológicos, a Terra inteira está coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Como disse a glaciologista Gwen Schultz, não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato de que a neve permaneça, por menor que seja o seu volume. A grande lição da era do gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Se algo começa a compor, se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Esse desafio à lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no fim das contas, de onde vem o crescimento e até onde ele pode levar. Com o dinheiro funciona da mesma maneira. Existem mais de 2.000 livros que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna. Muitos são maravilhosos, contudo, poucos prestam atenção à coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato de ele ser um bom investidor, mas sim ao fato de ele ser um bom investidor desde que era literalmente criança. Enquanto escrevo essas linhas, o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 84 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois de ele completar 50 anos. E 81,5 bilhões vieram na casa dos 60, quando ele se tornou elegível para a aposentadoria. Warren Buffett é um investidor fenomenal. No entanto, ao vincularmos todo o seu êxito à perspicácia dele em relação a investimentos, deixamos passar um ponto fundamental. Esse ponto é o fato de que ele tem sido um investidor fenomenal há 3/4 de século. Se ele tivesse começado a investir quando estava na casa dos 30 e se aposentado aos 60, poucos teriam ouvido falar dele. Façamos um pequeno exercício de imaginação. Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade. Aos 30, ele tinha um patrimônio líquido de $1 milhão, ou 9,3 milhões em valores de hoje, corrigidos pela inflação.
Mas e se ele fosse uma pessoa mais comum, passado a adolescência e seus 20 anos explorando o mundo em busca de suas paixões? E aos 30, seu patrimônio líquido fosse, digamos, de US$ 25.000. E digamos que, mesmo assim, ele tivesse tido os retornos extraordinários que consegue gerar 22% ao ano. Nos seus investimentos, mais tivesse parado de investir e se aposentado aos 60 para jogar golfe e passar mais tempo com os netos. Qual seria uma estimativa aproximada de seu patrimônio líquido hoje? Não seria 84,5 bilhões de dólares. Seria 11,9 milhões, ou seja, 99,9% menos do que o patrimônio líquido real dele. Em termos práticos, todo o sucesso monetário de Warren Buffett pode ser vinculado à base financeira que ele construiu na adolescência e à longevidade que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Vejamos isso de outra forma. Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é propriamente o melhor. Pelo menos não em termos de média de retornos anuais. Gene Simons, chefe do mundo de Heidegger Renaissance Technologies, tem ganhos a uma taxa de 66% ao ano desde 1988. Ninguém chega perto desse recorde. Como acabamos de ver, Buffett acumula cerca de 22% ao ano, um terço desse valor. Enquanto escrevo, o patrimônio líquido de Simons é de 21 bilhões de dólares. Ele é, e eu sei o quanto isso soa ridículo. Dados os números com os quais estamos lidando, 75% menos rico que Buffett. Por que a diferença? Se Simons é um investidor melhor, porque Simons só assumiu esse ritmo de investimentos depois dos 50. Ele teve menos da metade do tempo que Buffett para fazer esses investimentos renderem. Se Jamon Simon viesse mantendo seu percentual anual de retorno de 66% por 70 anos, que é o período em que Buffett construiu sua riqueza, a fortuna dele seria de, por volta, respire fundo, 67,3 quintilhões, 904 trilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões, 160 mil dólares. Essa cifra é impressionantemente inacreditável. Mas é fato que coisas que parecem ser pequenas, mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números impressionantes e inacreditáveis. Assim, quando estamos estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso, seja porque uma era do gelo se formou ou porque Warren Buffett é tão rico, com frequência ignoramos os principais fatores que impulsionaram o sucesso. Já ouvi muitas pessoas dizerem que quando viram uma tabela de juros composta pela primeira vez, ou ouviram uma daquelas histórias sobre como você teria bem mais dinheiro ao se aposentar se começasse a economizar na casa dos 20, em vez de fazê-lo nas dos 30. Aquilo provocou uma mudança na vida deles, mas provavelmente não. O que talvez aquilo tenha provocado foi uma surpresa, porque intuitivamente os resultados não pareciam estar certos. O pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial. Se eu pedir para que você calcule de cabeça 8 mais 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 8, você pode fazer isso em alguns segundos. Dá 62. Eu acho que eu falei menos 8 ou mais 8, não sei. Só que se eu pedir para você
para que você calcule 8 vezes 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 8, sua cabeça vai entrar em parafuso. Dá 134.217.728. Caraca. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3,5 megabytes na década de 1950. Na década de 1960, as coisas começaram a passar para algumas dezenas de megabytes. Na década seguinte, o Winchester da IBM tinha 60 megabytes. 70 megabytes. Então, os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho, mas com maior capacidade de armazenamento. Um PC típico do início da década de 90 tinha uns 200 a 500 megabytes. E então, pum, a coisa toda disparou. Em 1999, o iMac da Apple passou a vir com um disco rígido de 6 gigabytes. Cara, para 1999 isso era uma coisa absurda, ao meu ver. 2003, 120 gigabytes, 120 no Power Mac. 2006, 250 gigabytes no iMac. 2011, o primeiro disco rígido de 4 terabytes. 2017, disco rígido de 60 terabytes. 2019, disco rígidos de 100 terabytes. Recapitulando, de 1950 a 1990, ganhamos uns 296 megabytes. De 1990 até hoje, ganhamos mais de 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista em relação à tecnologia na década de 1950, poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria 1000 vezes maior, talvez 10.000 vezes maior, fazendo uma estimativa bem ousada. Poucos teriam dito 30 milhões de vezes maior, e eu vou estar aqui para ver isso. Mas foi o que aconteceu. A natureza contraintuitiva da composição leva até o mais inteligente de nós a ignorar o seu poder. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail, questionando a necessidade de 1 gigabyte de armazenamento. O jornalista Steven Levy escreveu: apesar da sua familiaridade com tecnologias de ponta, a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento comum como uma mercadoria que deve ser conservada. As pessoas nunca se acostumam com a rapidez com a qual as coisas mudam. O perigo aqui é que, quando a composição não é intuitiva, nós muitas vezes ignoramos o seu potencial e nos concentramos em outras formas de solucionar os problemas. Não porque estejamos racionalizando demais, mas porque quase nunca paramos para refletir sobre o potencial da composição. Nenhum dos 2.000 livros que esmiuçam o sucesso de Buffett é intitulado Esse cara tem investido conscientemente durante 3 quartos de século. Mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso dele. Essa matemática só é difícil de ser assimilada pelo fato de que não ser intuitiva. Existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar Cale a Boca e Espere. Teria apenas uma página, com um gráfico de crescimento econômico a longo prazo. Em termos práticos, a conclusão é que a natureza contraintuitiva da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas, das estratégias ruins e das tentativas de investimentos bem-sucedidos. Não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender.
para tentarem obter os retornos mais altos nos seus investimentos intuitivamente. Parece a forma mais certa de enriquecer. No entanto, obter os retornos mais altos não faz com que um investimento seja obrigatoriamente bom, porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos que não se repetem. Um bom investimento está relacionado à obtenção de retornos excelentes que podem ser mantidos e repetidos por um longo período. É nesses casos que a composição faz o seu melhor. O oposto disso, obter retornos altíssimos que não podem ser mantidos, provoca história trágica. Vamos ver algumas delas no capítulo seguinte. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Um bom investidor não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consciente, com ser consistente em não errar. Há 1 milhão de formas de ficar rico e um monte de livros sobre como fazer isso. Mas só existe uma forma de continuar rico, um misto de frugalidade e paranoia. E esse é um assunto que não é debatido com frequência. Vamos começar com uma breve história sobre 2 investidores que nunca chegaram a se conhecer, mas cujos caminhos se cruzaram de uma forma interessante quase um século atrás. Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Nascido em 1877, ele se tornou um operador profissional antes mesmo de que a maioria das pessoas soubessem que essa atividade existia. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Em 1929, Jesse Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo. A quebra da Bolsa de Nova York, naquele ano, marcou o início da Grande Depressão e consolidou seu legado na história. Mais de 1/3 do valor do mercado de ações evaporou no intervalo de uma semana do outubro de 1929, cujos dias foram posteriormente chamados de Segunda-feira Negra, Terça-feira Negra e Quinta-feira Negra. Dorothy, a esposa de Livermore, temeu o pior quando seu marido voltou para casa no dia 29 de outubro. Relatos de que especuladores de Wall Street estariam cometendo suicídio tinham começado a se espalhar em Nova York. Ela e seus filhos receberam Jersey à porta da casa aos prantos. Enquanto a mãe dela estava tão perturbada que se fechou em um quarto e começou a gritar, Jesse, de acordo com o biógrafo Tom Rubiton, ficou confuso por um instante, até perceber o que estava acontecendo. Ele então deu uma notícia para a família. Em um golpe de genialidade e de sorte, ele havia feito uma série de vendas e descoberto, na aposta de que o preço das ações ia despencar. Quer dizer que não estamos falidos? Perguntou Dorothy. Não, querida. Esse foi o meu melhor dia de transações de todos os tempos. Estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade, respondeu Jesse. Dorothy correu até a mãe e disse que ela podia parar de gritar. Em um único dia, Jesse Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Durante um dos piores meses da história do mercado de ações, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto a família de Livermore comentava seu sucesso improvável, outro homem vagava pelas ruas de Nova York em desespero. Abraham Germansky era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 1920, diante do boom econômico.
Ele fez o que praticamente todos os novos iorquinos de sucesso fizeram no final dos anos 1920. Apostou pesado no crescente mercado de ações. Em 26 de outubro de 1929, o The New York Times publicou um artigo que, em 2 parágrafos, retratava um final trágico. Bernard Henry Sandler, advogado situado no número 225 da Broadway, foi contactado na manhã de ontem pela senhora Abraham Glass Germansky de Mount Vernon, que pedia ajuda para encontrar o marido, desaparecido desde a manhã da quinta-feira. Germansky, que tem 50 anos e é operador imobiliário no lado leste da cidade, havia investido pesadamente em ações. Segundo o Sandler, ainda de acordo com Sandler, uma amiga da senhora Germansky disse ter visto o marido dela na noite de quinta-feira perto da Bolsa de Valores, na Wall Street. De acordo com a informante, o Sr. Germansky estava rasgando uma tira feita de telegrafia e jogando os pedaços pela calçada, enquanto andava em direção a Broadway. E até onde sabemos, esse foi o fim de Abraham Germansky. Há um contraste aqui. A quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, fez de Jesse Livermore um dos homens mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, levou Abraham Germansky à ruína, tendo talvez lhe custado a vida. Mas avancemos 4 anos e essas duas histórias se cruzam de novo. Depois do golpe de sorte de 1929, Livermore, transbordando de confiança, começou a fazer apostas cada vez maiores. Ele acumulou dívidas, foi arrastado para um estado de tensão, além de que conseguia suportar e acabou perdendo tudo na bolsa. Falido e envergonhado, o homem desapareceu por 2 dias em 1933. Sua esposa o procurou. Jesse L. Livermore, o operador de mercado de ações residente no número 1100 na Park Avenue, está desaparecido e não foi visto desde as 3 horas da tarde de ontem, escreveu o The New York Times na ocasião. Ele reapareceu, mas seu destino estava traçado. Livermore acabou tirando a própria vida. As circunstâncias não foram as mesmas, mas Germansky e Livermore tinham um traço de personalidade em comum. Ambos eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos. Ainda que o rico não seja uma palavra que você usaria para descrever a si mesmo, as lições da frase a seguir se aplicam a todos, em todos os graus de rendimento. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma única palavra, essa palavra seria sobrevivência. Como veremos no capítulo 6, 40% das empresas que se tornam tão bem-sucedidas a ponto de terem seu capital aberto na bolsa de valores acabam por perder todo o seu valor ao longo do tempo. A lista de Forbes 400 dos americanos mais ricos tem, em média, cerca de 20% da rotatividade por década devido a fatores que não estão relacionados à morte ou à transferência de dinheiro para outro membro da família. O capitalismo é selvagem, mas isso acontece, em parte porque saber ganhar dinheiro e saber mantê-lo são duas competências distintas. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista, se expor, mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você. Com a mesma rapidez, requer frugalidade e aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ser atribuído à sorte. Logo, não se pode confiar que os sucessos passados vão se repetir para sempre. O apresentador Charles Rose
perguntou a Michael Mortens, o bilionário diretor da Sequoia Capital, por que a Sequoia era tão bem sucedida. Mortens falou de longevidade, chamando a atenção para o fato de que algumas empresas de capital de risco são bem-sucedidas por 5 ou 10 anos, mas a Sequoia vinha prosperando havia 4 décadas. Rose questionou por que aquilo acontecia. Acho que sempre tivemos medo de falir. Rose. Sério? Então é medo? Só os paranoicos sobrevivem? Mortis. Há uma boa dose de verdade aí. Nós presumimos que o amanhã não será como o ontem. Não podemos nos dar ao luxo de dormir sobre os louros escolhidos. Não sabemos se ser complacentes. Não podemos presumir que o sucesso do passado se traduz na boa sorte do futuro. Aqui ela está de novo, a sobrevivência. Não é crescimento, cérebro, nem visão. Convenhamos, a capacidade de permanecer vivo por muito tempo, sem se apagar ou se esforçar e a desistir, é o que faz a diferença de verdade. Esta deve ser a base da sua estratégia, seja nos investimentos, seja na carreira ou nos negócios. Existem duas razões pelas quais a mentalidade da sobrevivência é tão importante para a relação com as finanças. A primeira é óbvia: poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena. A gente se desgasta por eles. A primeira é óbvia: poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles. A outra, como vimos no capítulo 4, é a matemática contraintuitiva da composição. A composição só funciona se você puder dar anos e anos a um ativo para ele crescer. É como plantar um carvalho. Um ano não trará muito progresso. 10 podem fazer uma diferença significativa e 50 são capazes de criar algo extraordinário. No entanto, obter e manter esse crescimento extraordinário requer sobreviver a todos os altos e baixos imprevisíveis que que todo o mundo invariavelmente experimenta ao longo do tempo. Podemos passar anos tentando descobrir como Buffett conseguiu o retorno que seus investimentos garantem, como descobriu as melhores empresas, as ações mais baratas, os melhores administradores. Isso é difícil. Um pouco mais fácil, mas igualmente importante, é se debruçar sobre o que ele não fez. Ele não se atolou em dívidas, ele não entrou em pânico e vendeu tudo em uma das 14 recessões que atravessou, ele não manchou a sua reputação empresarial. Ele não se prendeu a uma única estratégia, uma única visão de mundo, a uma única moda passageira. Ele não dependia do dinheiro de terceiros. Administrar investimentos por meio de uma empresa de capital aberto significa que os investidores não podem retirar seu capital. Ele não se deixou esgotar e desistiu. Ele não se aposentou. Ele sobreviveu. A sobrevivência deu a ele a longevidade. E a longevidade fez maravilhas pelo trabalho da composição. Esse único ponto é o mais importante na hora de descrever o sucesso de Buffett. Para ilustrar o que estou dizendo, vejamos a história de Rick Gary. Warren Buffett e seu braço direito Charles Munger são uma dupla que muito provavelmente todo mundo conhece. No entanto, 40 anos atrás havia um terceiro membro do grupo Rick and Gary. Warren, Charlie e Rick fizeram investimentos e entrevistaram gerentes de negócios juntos. Então Rick desapareceu.
pelo menos em comparação ao sucesso de Buffett e Munger. O investidor Mohsin Pabrai certa vez perguntou a Buffett o que havia acontecido com Rick. Mohsin conta, eu não sei falar esse nome, infelizmente, acho que é Monish. Warren disse que, abre aspas, Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa. Bom, sabíamos que isso ia acontecer. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. O que aconteceu foi que investidores de Rick, durante a recessão de 1973 a 74, haviam sido feitos à base de empréstimos que tinham as próprias ações como garantia, e o mercado de ações caiu quase 70% naqueles 2 anos. Foi um absurdo. De modo que ele precisou apresentar novas garantias. Então, ele vendeu suas ações da Best Credit para Warren. E Warren de fato disse, abre aspas, eu comprei a parte de Rick de Berkshire, fecha aspas, por menos de $40 cada. Rick foi forçado a vendê-las por causa dos empréstimos. Charlie, Harry e Rick eram igualmente hábeis em enriquecer, isso é fato. Mas Warren e Charlie também sabiam como continuar com o dinheiro. E, com o tempo, essa é a habilidade que mais importa. Nassim Nicholas Taleb resumiu isso da seguinte forma, abre aspas, ter uma vantagem é sobreviver são 2 coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda. É preciso evitar a ruína, a todo custo. Fecha aspas. Aplicar a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume a estar atento a 3 coisas. Primeira, mais do que grandes retornos, o que eu quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo, ora bolas, por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. Ninguém quer ficar com dinheiro parado durante uma alta no mercado. Todo mundo quer comprar ativos que estão se valorizando. Você parece e se sente conservador ao não sair gastando durante uma alta, porque está perfeitamente ciente do volume de retornos do qual está abrindo mão por não deter aquelas ações. Digamos que o dinheiro renda 1% ao ano, enquanto as ações rendem 10%. Essa diferença de 9% consome você por dentro, dia após dia. No entanto, se esse dinheiro impedir que você tenha que vender suas ações durante uma baixa, o verdadeiro retorno que você teve com ela não é de 1% ao ano. Pode ser bem maior, porque evitar a venda desesperada, a oportunidade a inoportuna, pode ser bem maior, porque evitar a venda desesperada e inoportuna de ações pode fazer isso pelos seus retornos ao longo do tempo, do que comprar uma dezena de ações de momento. A composição não depende da obtenção de grandes retornos meramente bons mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo, sobretudo em períodos de caos e destruição, se sairão sempre melhores. 2. Fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. É verdade. Há um ditado que diz, abre aspas, enquanto você faz planos, Deus ri. Fecha aspas.
Ter um planejamento financeiro de investimentos é sensacional, cara, pois isso permite que você saiba se as suas ações hoje estão dentro de uma margem razoável. Porém, poucos planos de qualquer tipo que sejam sobrevivem ao primeiro encontro com o mundo real. Pois é, se você está projetando seus rendimentos, o quanto vai poupar e quais serão os retornos do mercado de ações para os próximos 20 anos, pense em todas as coisas que aconteceram nas últimas 2 décadas que ninguém poderia ter previsto. O 11 de setembro, uma bolha imobiliária que fez com que quase 10 bilhões de americanos perdessem as casas, uma crise financeira que fez com que quase 9 milhões ficassem desempregados, a recuperação recorde do mercado de ações que veio logo a seguir, e um coronavírus que abala o mundo todo enquanto escrevo essas linhas. Um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade. E um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos. Um bom plano não finge que isso é a verdade. Ele abraça essas características e dá margem para erros. Quanto mais você depende de impactos específicos para um plano seja verdadeiro, mais frágil se torna. A sua vida financeira, se a margem de erro da sua estimativa da poupança lhe permite dizer, seria ótimo se o mercado desse 8% de retorno ao ano pelos próximos 30 anos. Mas se ele der só 4, vai ficar tudo bem. Seu plano está ótimo. Muitas apostas fracassam porque estavam erradas, mas porque, na maioria das vezes, estavam certas em uma situação que exigia que tudo caísse perfeitamente conforme o esperado. A margem de erro, muitas das vezes chamada de margem de segurança, é uma das forças mais subestimadas quando se trata de finanças. Ela se manifesta de diversas formas. Um orçamento frugal, um pensamento mais flexível e expectativas mais baixas. Qualquer coisa que permita que você tenha êxito diante de uma infinidade de resultados possíveis. Isso não é a mesma coisa que ser conservador. Ser conservador é evitar um determinado grau de risco. Margem de segurança é aumentar a probabilidade de sucesso dentro de um determinado nível de risco, ampliando suas chances de sobrevivência. A mágica por trás disso é que, quanto maior suas margens de segurança, menor a vantagem que você precisa ter para conseguir um resultado favorável. Uma personalidade 3. Uma personalidade bem calibrada, otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar. É vital. Em geral, o otimismo é definido como a crença de que tudo vai ocorrer bem. Porém, essa definição é incompleta. O otimismo sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que, com o tempo, elas vão se estabilizar de maneira positiva, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador, e na verdade você sabe que era assim. Você pode estar otimista de que a trajetória de crescimento de longo prazo aponte para o alto e avante, mas também pode ter certeza de que o caminho até lá é cheio de armadilhas. Porque realmente é. Essas duas atitudes não são excludentes entre si. Bom, a noção de que algo pode valer a pena a longo prazo ao mesmo tempo ser desesperador a curto prazo não é intuitiva, mas é como muitas coisas funcionam na vida. Aos 20 anos, o ser humano médio pode perder cerca de metade das conexões sinápticas que tinha no cérebro aos 2 anos de idade, à medida que as vias neurais ineficientes e redundantes vão sendo eliminadas. Porém, o ser humano médio de 20 anos de idade é muito mais inteligente do que uma criança de 2 anos. A destruição diante do progresso não é apenas possível, é uma forma eficiente de livrar
de se livrar do que está sobrando. Imagine que você tem um filho, e que seja capaz de ver o que acontece no cérebro dele. Assim, a cada manhã, você percebe que existem menos conexões sinápticas. Você entraria em pânico. Falaria, bom, tem algum problema aqui. Há uma perda de destruição. Precisamos resolver esse problema, precisamos ir ao médico. Mas não é nada disso. Se acalme. O que você está testemunhando é o caminho normal do progresso. Economias, mercados e carreiras muitas vezes seguem um caminho semelhante. Crescimento em meio a perdas. Mas você sabe o que aconteceu no período? Ora, por onde começar? 1,3 milhão de americanos morreram enquanto lutavam em novas guerras. Aproximadamente 99,9% de todas as empresas fecharam as portas. 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. 675 mil americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe. 30 desastres naturais isolados mataram cada um pelo menos 400 americanos. 36 recessões que somadas duraram 48 anos. É um absurdo mesmo. E o gráfico estava lá subindo. O número de analistas que preveram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a zero. O mercado de ações caiu mais de 10% após uma alta em pelo menos 102 ocasiões. As ações perderam um terço do seu valor em pelo menos 12 ocasiões. A inflação anual excedeu 7% em 20 anos isolados. A expressão pessimismo econômico apareceu nos jornais pelo menos 29 mil vezes, de acordo com o Google. O padrão de vida dos americanos aumentou 20 vezes nesses 170 anos, mas mal se passou um dia sem motivos palpáveis para o pessimismo. Isso mesmo. É complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimismo ao mesmo tempo, porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que aceitar nuances. No entanto, você precisa a paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo, por tempo suficiente para explorar o otimismo a longo prazo. Jesse Livermore descobriu isso da maneira mais difícil. Ele associou bons tempos ao fim de tempos ruins. Ficar rico fez com que ele achasse que continuar rico era inevitável e que ele era invencível. Depois de ter perdido quase tudo, refletiu. Às vezes, penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça. As derrocadas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas. Abre aspas. É o mal que cobra seu preço, fecha aspas, disse ele. Abre aspas. Em todos os lugares, para todas as pessoas, fecha aspas. A seguir, veremos outro motivo pelo qual o crescimento diante da adversidade é tão difícil de ser compreendido. Capítulo 6. Devagar e sempre. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Continua.